eu queria entender um pouco melhor que dos anos 80 você se mudou de Goiânia para o Rio, Uhum. né? E você começou a atuar no teatro nos anos 90 e não parou mais. Não parei mais, Então, uma porrada de peças que vieram a fazer muito sucesso, novelas, filmes. Conta um pouquinho como é que começou isso, como é que foi esse início? Olha, eu fui de uma geração que se ganhava muito dinheiro com teatro. Certo, lógico. Fui de uma geração que se ganhava, né? Hoje já é mais difícil, assim. Pulverizou, né? Pulverizou, o público é mais, aquilo que a gente falou, nichado, né? Então, assim, o meu pai era jornalista, depois abriu uma agência de publicidade em Goiânia, era um cara que se formou no Rio de Janeiro, trabalhou na Última Hora com Samuel Weiner, ele contava que o Nelson Rodrigues estava na mesa do lado, então meu pai era um cara mais artista. Imagina, minha mãe, ela tem 75 anos, até hoje ela é sócia de um escritório de petróleo. Ela é uma das maiores especialistas mulheres de petróleo no Brasil. Olha que legal. Incrível. Continua trabalhando. O meu pai era jornalista, se formou no Rio e era apaixonado pelo Rio de Janeiro e tinha esse sonho de trazer as filhas para estudar em escolas melhores. Então, aos 13 anos, eu já era uma louca obsessiva para ser atriz. E ele, muito inteligente, escrevia muito bem, ficava na minha cabeça, faz as tuas coisas aqui. Aí, ele já me incentivava a fazer isso em casa. Não tinha teatro em Goiânia, não tinha aula de teatro em Goiânia, era tudo, a menina dançava balé e tocava piano, né? Isso tem colégio de freira, né, gente? Ah, tá. Imagina. Eu imagino Imagina eu no colégio de freira. Então, meu pai era um cara que eu também acho que essa coisa do incentivo à criatividade é muito importante na criança. E ele parava um churrasco e falava, faz a tua peça aí pra todo mundo ver. Parava de servir a carne. Então, a gente acha que isso é bobeira, mas eu me lembro daquele momento de domingo que eu tinha que ter uma peça pra apresentar pros amigos do meu pai. Legal. Então, meu pai sempre foi um cara muito, vamos mudar pro Rio. Ele começou a ficar muito bem, porque ele teve uma das primeiras rádios jovens de Goiânia. E ele tinha uma agência de publicidade que foi muito importante. Ele acabou ficando muito, muito bem de vida em Goiânia. Aí ele resolveu trazer, continuou trabalhando lá, voltando de 15 em 15, e botou a gente numa escola boa e eu fui tentar fazer teatro. Fui naquele Tablado, que para quem não conhece é uma escola muito famosa do Rio de Janeiro. Que impressionante quantos artistas passaram por lá, né, no Tablado. Né? E era dificílimo de entrar. Aí fomos pra fila pra tentar, eu não conseguia, não sei o quê. E o meu pai era aquele que ele focou na minha carreira. Ele falava, você vai conseguir. E eu nunca fui o padrão físico da menina da época. E ele sempre me incentivou a escrever. Engraçado, ele escrevia muito bem. O meu avô era juiz. Olha isso. Olha a minha família. Não, mas como você vai linkando, né? O meu avô escrevia muito bem. Eu me lembro de cartas do meu avô e mandava livros pra mim. Então eu comecei a escrever, e aí uma vez ele falou, minha filha, tem um curso aqui que você pode fazer. A gente começou a catar, porque você, quando você vem de uma cidade menor, você não é amiga de ninguém, você não conhece ninguém, você não tem um cara rico da boate. Não, nem isso você tem nada. Pra puxar o saco, você não sabe nem que boate que o cara que vai te dar emprego vai. Verdade. Você não tem contato. E aí ele viu, ele via no jornal os cursos, ele falou, tem um curso aqui com o Domingos de Oliveira, que era um grande diretor de teatro do Rio de Janeiro, um dos maiores, que fez grandes filmes, também um puta cineasta, e eu fui lá na Tijuca fazer o curso do cara e fazia vários cursos separados, e quando acabou o curso ele falou, tô montando uma peça com a minha filha sobre adolescentes. E eu quero que cada um traga o seu diário. É a Mariana, essa Confissões peça... Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente foi um dos maiores fenômenos dos anos 90. Tem livro, né? Tem livro publicado, teve série na televisão. A série da TV, ela é baseada... Não, baseada não. Eles compraram os direitos da peça. Que com a Débora Seco, Com a Débora Seco. Mas o elenco original era eu, a Mariana, a Carol Machado, a Paty Saperrone, depois entrou a Gabriela Duarte, fez, e depois entrou todas as atrizes do Rio de Janeiro, Débora Seca, Ana Dickman, todas passaram, a gente ia crescendo, deixava de ser adolescente. Lógico. Bom, corta, ele falou, tragam os diários de vocês. E eu tinha uma história que eu nunca tinha contado pra ninguém, que eu fumei maconha pela primeira vez e saí com uma toalha amarela na cabeça. Que é um clássico essa história. Clássico essa história. E eu não contei pra minha mãe. Aí eu contei pra ele falou, escreve isso, mas escreve assim, não pense em nada, só deixa. Aí eu peguei, contei, mostrei, ele falou, esse texto é muito bom, não vou mexer em nada. Aí ele falou, faça dos seus esquetes o seu mundo. Olha isso. Ó que frase. Isso eu nunca esqueci. Nossa, me arrepiou. É a frase que me leva pra vida. Faça da sua história, o seu mundo. Incrível. Fale da sua vila, né? Que já é já é um clássico de grandes escritores falam isso.